Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje nós vamos trabalhar um dos conteúdos mais importantes da sua prova, principalmente para o cargo de analista de proteção e defesa do consumidor, que é a compreensão e interpretação de texto. Esse é um tema que aparece em praticamente todas as questões de língua portuguesa, muitas vezes define quem passa e quem não passa no concurso. Primeiramente, é fundamental entender a diferença entre compreender e interpretar um texto. A compreensão está ligada ao que está explícito, ou seja, aquilo que está claramente escrito. Quando a questão pede algo que está no texto de forma direta, você precisa apenas localizar a informação. Já a interpretação exige um nível mais profundo de análise. Envolve entender o que está implícito, perceber a intenção do autor, identificar críticas, ironias, pressupostos e subentendidos. Em prova de concurso, é muito comum que a banca cobre exatamente essa capacidade de ir além do que está escrito. Por isso, não basta apenas ler rapidamente. É necessário fazer uma leitura ativa, analisando cada parte do texto com atenção. Outro ponto essencial são os modos de organização textual. Eles dizem respeito à forma como o texto é estruturado. O primeiro deles é a descrição. A descrição tem como objetivo caracterizar algo, seja uma pessoa, um ambiente, um objeto ou uma situação. É um tipo de texto que não apresenta ação, mas sim detalhes. Em provas, a descrição aparece muitas vezes em trechos que apresentam características físicas ou psicológicas. O segundo modo é a narração. Aqui nós temos a presença de fatos, ações e acontecimentos. A narração envolve personagens, tempo e espaço, além de uma sequência lógica de eventos. Normalmente, há uma progressão, com início, desenvolvimento e desfecho. É importante identificar os elementos da narrativa, pois isso ajuda muito na interpretação. O terceiro modo é a dissertação, que pode ser expositiva ou argumentativa. A dissertação expositiva tem como objetivo explicar ou informar sobre um determinado tema. Já a dissertação argumentativa busca convencer o leitor, apresentando uma tese e defendendo essa ideia com argumentos. Esse tipo de texto é muito cobrado em provas, especialmente quando envolve temas sociais, jurídicos e relacionados ao consumidor. Dentro da dissertação argumentativa, nós temos um elemento extremamente importante que são os operadores argumentativos. Esses operadores são palavras ou expressões que estabelecem relações entre as ideias e orientam o raciocínio do texto. Exemplos muito comuns são, portanto, logo, porém, entretanto, além disso, ou seja, assim. Eles indicam conclusão, oposição, adição, explicação, entre outras relações. Saber identificar esses operadores ajuda você a entender a estrutura do argumento e a intenção do autor. Outro conceito fundamental é a diferença entre coerência e coesão textual. A coerência está relacionada ao sentido global do texto. Um texto coerente é aquele que faz sentido, que possui uma lógica interna, sem contradições. Já a coesão está ligada à forma como as ideias estão conectadas dentro do texto. Isso envolve o uso de conectivos, pronomes, substituições e outros recursos que evitam repetições desnecessárias e tornam o texto mais fluido. Em provas, muitas questões exploram exatamente falhas de coerência ou coesão, ou pedem para o candidato identificar a relação entre as partes do texto. Por isso, é essencial treinar esse tipo de análise. Por fim, temos a intertextualidade, que é a relação entre diferentes textos. Um texto pode dialogar com outro de forma explícita, como em citações, ou de forma implícita, quando faz referência indireta a ideias, frases ou contextos conhecidos. Em provas, a intertextualidade pode aparecer de diversas formas, inclusive em textos que fazem referência a leis, conceitos jurídicos ou situações do cotidiano. Para ter um bom desempenho nesse conteúdo, o candidato precisa desenvolver o hábito da leitura atenta, analisar a estrutura dos textos, identificar os conectivos e compreender a intenção do autor. Além disso, é fundamental resolver muitas questões de provas anteriores, pois isso ajuda a entender o padrão da banca e a forma como esses conteúdos são cobrados. Esse é um tema que exige prática constante,
mas com o treinamento correto, é totalmente possível alcançar um alto nível de desempenho e garantir pontos importantes na sua prova. Agora vamos falar sobre gêneros textuais, redação técnica, níveis de linguagem e uso adequado da língua. Primeiramente, é importante entender o que são gêneros textuais. Gêneros textuais são formas de organização da linguagem utilizadas no dia a dia, cada uma com uma finalidade específica. Em provas de concurso, dois tipos aparecem com muita frequência: os textos científicos e os textos publicitários. O texto científico tem como principal característica a objetividade. Ele busca transmitir informações de forma clara, precisa e fundamentada. Normalmente utiliza linguagem formal, termos técnicos e evita opiniões pessoais. É comum encontrarmos textos científicos em provas quando o assunto envolve conceitos técnicos, leis ou explicações mais aprofundadas. Já o texto publicitário tem como objetivo convencer o leitor. Ele utiliza estratégias persuasivas, linguagem mais atrativa, muitas vezes, recursos como slogans, jogo de palavras e apelos emocionais. Diferente do texto científico, o publicitário pode usar linguagem mais informal e criativa para chamar a atenção. Outro ponto muito importante é a redação técnica. A redação técnica é utilizada em ambientes profissionais, especialmente no serviço público. Ela exige clareza, objetividade, precisão e padronização. Não há espaço para ambiguidade ou subjetividade. O foco é transmitir a informação de forma direta e eficiente. Dentro da redação técnica, nós temos os textos administrativos e protocolares. Esses textos são utilizados no dia a dia da administração pública, como ofícios, memorandos, relatórios e requerimentos. Eles seguem uma estrutura padrão e exigem o uso correto da linguagem formal. Além disso, é fundamental respeitar as normas de padronização, como clareza, impessoalidade e concisão. Um aspecto que costuma ser muito cobrado em prova é o emprego das formas de tratamento. As formas de tratamento são utilizadas para demonstrar respeito e formalidade na comunicação, especialmente em documentos oficiais. Exemplos comuns são Vossa Excelência, Vossa Senhoria e Senhor. É importante saber quando utilizar cada uma dessas formas, de acordo com o cargo ou função da pessoa a quem o texto se dirige. Outro tema relevante são os níveis de linguagem. A língua pode ser utilizada de forma formal ou informal, dependendo da situação de comunicação. Em contextos oficiais, como no serviço público, deve-se utilizar a linguagem formal, com normas gramaticais adequadas. Já em situações do cotidiano, a linguagem pode ser mais informal. O importante é saber adequar a linguagem ao contexto. E é exatamente isso que chamamos de adequação da língua à situação de comunicação. O candidato precisa entender que não existe uma única forma correta de se comunicar, mas sim a forma mais adequada para cada contexto. Em uma prova, muitas vezes a questão vai exigir que você identifique se a linguagem utilizada está adequada à situação proposta. Por fim, temos o valor semântico e o emprego dos conectivos. Os conectivos são palavras ou expressões que ligam ideias dentro do texto, como mas, porém, porque, portanto, além disso. Cada conectivo estabelece uma relação específica, como adição, oposição, causa, consequência ou conclusão. O valor semântico está relacionado ao sentido que esses conectivos produzem no texto. Trocar um conectivo pode alterar completamente o significado da frase. Por isso, é fundamental compreender o papel de cada um e saber utilizá-los corretamente. Para ter um bom desempenho nesse conteúdo, é necessário treinar a leitura de diferentes tipos de textos, observar suas características, entender a finalidade de cada gênero e praticar questões que envolvam interpretação e análise linguística. Esse é um conteúdo muito presente em provas e que exige atenção aos detalhes, principalmente no que diz respeito à linguagem formal e à clareza na comunicação. Com prática e foco, é possível dominar esse tema e garantir pontos importantes na sua prova. Agora nós vamos trabalhar um conjunto de temas fundamentais para a sua prova de língua portuguesa, especialmente voltados para a estrutura da frase, semântica e organização do texto. Conteúdos muito cobrados em concurso de alto nível, como o do Procon Rio de Janeiro.
Vamos começar pela estrutura da frase. A frase é a unidade básica da comunicação e pode ser organizada de diferentes formas. A estrutura mais comum na língua portuguesa é a ordem direta, que segue o padrão sujeito, verbo e complemento. Por exemplo, o consumidor registrou a reclamação. Essa é a forma mais clara e objetiva de construir uma frase, sendo a mais utilizada em textos técnicos e administrativos. Já a ordem indireta ocorre quando há uma inversão dessa estrutura. Por exemplo, registrou a reclamação o consumidor. Esse tipo de construção pode ser utilizado para dar ênfase a determinados elementos, mas deve ser usado com cuidado, pois pode prejudicar a clareza do texto, especialmente em contextos formais. Agora, entrando na semântica, estamos falando do significado das palavras e da adequação vocabular. Em provas, é muito comum a banca exigir que o candidato compreenda o sentido de palavras dentro de um contexto específico. Uma mesma palavra pode ter diferentes significados dependendo da situação. Por isso, não basta decorar vocabulário, é preciso entender o contexto em que a palavra está inserida. A adequação vocabular está diretamente ligada à escolha correta das palavras. Em um texto formal, por exemplo, não é adequado utilizar gírias ou expressões coloquiais. O candidato precisa saber escolher palavras que estejam de acordo com o nível de linguagem exigido. Outro conceito importante é a paráfrase. Paráfrase é a reescrita de um texto ou de uma ideia com outras palavras, mantendo o mesmo sentido. Em provas, é muito comum aparecer em questões que pedem para identificar qual alternativa apresenta a mesma ideia do texto original, apenas com palavras diferentes. Isso exige uma boa compreensão do conteúdo e atenção ao sentido das frases. Falando agora sobre o parágrafo, ele é um conjunto de frases que desenvolvem uma ideia central. Dentro do parágrafo, nós temos o tópico frasal, que é a frase principal, aquela que apresenta a ideia central que será desenvolvida ao longo do parágrafo. Saber identificar o tópico frasal é essencial para compreender a estrutura do texto e responder questões de interpretação. Outro ponto relevante é a ordem de colocação, especialmente relacionada à posição das palavras dentro da frase. Isso inclui, por exemplo, a colocação pronominal, que pode alterar o sentido ou a formalidade da frase. Em textos formais, a colocação deve seguir a norma padrão da língua. Agora vamos falar sobre paralelismo, que é um dos temas mais cobrados em provas. O paralelismo pode ser sintático, semântico ou rítmico. O paralelismo sintático ocorre quando há uma repetição de estruturas gramaticais semelhantes dentro de uma frase. Por exemplo, o candidato precisa estudar, revisar e praticar. Todos os elementos seguem a mesma estrutura. O paralelismo semântico está relacionado à coerência de sentido entre os elementos. Não adianta manter a estrutura se as ideias não fazem sentido juntas. Já o paralelismo rítmico está ligado à harmonia e equilíbrio da frase, tornando a leitura mais fluida. A ausência de paralelismo pode gerar erros de construção e dificultar a compreensão do texto, sendo um ponto muito explorado em provas. Por fim, temos a concisão, que é a capacidade de transmitir uma ideia com o menor número de palavras possível, sem perder a clareza. Em textos administrativos e técnicos, a concisão é fundamental. Evitar redundâncias, repetições desnecessárias e informações irrelevantes é essencial para uma boa comunicação. Dominar esses conteúdos é essencial para melhorar sua interpretação, sua escrita e seu desempenho em provas. O segredo está na prática constante, leitura atenta e resolução de questões, sempre observando como a banca cobra cada um desses pontos. Esse é um conteúdo técnico, mas com treino, você consegue transformar isso em pontos garantidos na sua prova. Agora nós vamos trabalhar um bloco muito importante da língua portuguesa, que envolve aspectos de construção textual, gramática normativa e recursos de linguagem que aparecem com frequência em provas de concurso. Vamos começar pelas repetições intencionais. Nem toda repetição é erro. Em muitos casos, a repetição é utilizada de forma estratégica para reforçar uma ideia, dar ênfase ou criar um efeito estilístico. Esse recurso é comum principalmente em textos argumentativos e literários. O problema ocorre quando a repetição é desnecessária,
tornando o texto pobre ou redundante. Dentro desse tema, temos o pleonasmo. O pleonasmo pode ser vicioso ou estilístico. O pleonasmo vicioso é considerado o erro, pois traz uma repetição desnecessária de sentido, como em subir para cima ou em entrar para dentro. Já o pleonasmo estilístico é usado de forma intencional para reforçar uma ideia, como em vi com meus próprios olhos. Em prova, é importante saber diferenciar quando há erro e quando há recurso expressivo. Outro conceito importante é o anacoluto. O anacoluto ocorre quando há uma quebra na estrutura sintática da frase. Ou seja, o início da frase não se conecta corretamente com o restante. Exemplo: essas medidas do governo, ninguém confia nelas. Existe uma mudança de construção no meio da frase. Esse recurso pode aparecer em linguagem informal ou literária, mas em textos formais deve ser evitado. Agora, entrando na coesão, estamos falando da articulação sintática do texto, ou seja, de como as partes do texto se conectam entre si. A coesão é construída por meio de conectivos, pronomes, elipses e outros elementos que garantem a ligação entre frases e parágrafos. Um texto coeso é aquele em que as ideias fluem de maneira clara e organizada. Outro ponto muito cobrado são as figuras de linguagem, que podem ser classificadas em figuras de palavras, de construção e de pensamento. As figuras de palavras envolvem o uso figurado dos termos, como metáfora e metonímia. As figuras de construção envolvem a organização da frase, como o próprio anacoluto e o paralelismo. Já as figuras de pensamento estão relacionadas à ideia transmitida, como ironia, hipérbole e antítese. Em provas, o candidato precisa identificar o efeito de sentido produzido por essas figuras. Seguindo, temos a norma culta, que é o padrão formal da língua portuguesa. É a variedade utilizada em contextos oficiais, acadêmicos e em provas de concurso. Dominar a norma culta significa conhecer as regras gramaticais e saber aplicá-las corretamente. Dentro da norma culta, um tema essencial é a ortografia oficial. Trata-se das regras que determinam a forma correta de escrever as palavras. Isso inclui o uso correto de letras, como S, Z, X, CH, além das regras do acordo ortográfico vigente. Outro ponto fundamental é a pontuação. A pontuação organiza o texto e ajuda a transmitir sentido. O uso correto de vírgulas, pontos, dois pontos e outros sinais pode alterar completamente o significado de uma frase. Em provas, é comum a cobrança de regras de uso da vírgula, especialmente em relação a termos explicativos, orações subordinadas e enumerações. A acentuação gráfica também é muito importante. Ela segue regras específicas que envolvem a posição da sílaba tônica e a terminação das palavras. Saber identificar oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas é essencial para aplicar corretamente as regras de acentuação. Outro tema relevante é o emprego das classes gramaticais. Estamos falando de substantivos, adjetivos, verbos, advérbios, pronomes, preposições, conjunções, entre outros. Cada classe tem uma função específica dentro da frase, e entender essa função é fundamental para interpretar corretamente o texto e resolver questões. Por fim, temos as flexões nominais, que dizem respeito às variações dos substantivos e adjetivos em gênero, número e grau. É importante saber, por exemplo, quando utilizar o masculino ou feminino, singular ou plural, além de compreender variações como aumentativo e diminutivo. Esse conjunto de conteúdos exige atenção aos detalhes e domínio das regras da língua. A melhor forma de aprender é praticando, resolvendo questões e analisando erros. Com consistência, esse conteúdo deixa de ser um obstáculo e passa a ser um diferencial na sua prova. Agora nós vamos trabalhar um dos conteúdos mais importantes da gramática para concursos, especialmente para o cargo de analista do Procon Rio de Janeiro, que envolve flexão verbal, vozes verbais, processos sintáticos, regência e crase. Esse é um bloco muito cobrado em prova e que exige domínio técnico. Vamos começar pela flexão verbal. Os verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, e se flexionam em pessoa, número, tempo, modo e voz. Dentro desse tema, é fundamental entender a diferença entre verbos regulares,
irregulares, defectivos e anômalos. Os verbos regulares são aqueles que seguem um padrão fixo de conjugação, sem alterações no radical. Já os verbos irregulares sofrem modificações no radical ao serem conjugados, como o verbo fazer, que se transforma em faço, fiz, farei. Os verbos defectivos são aqueles que não possuem conjugação completa, ou seja, não são utilizados em todas as pessoas ou tempos, geralmente por questões de uso da língua. Já os verbos anômalos são altamente irregulares e apresentam mudanças profundas em sua estrutura, como os verbos ser e ir. Outro ponto importante são as vozes verbais. A voz ativa ocorre quando o sujeito pratica a ação, como em o consumidor registrou a reclamação. A voz passiva ocorre quando o sujeito sofre a ação, como em a reclamação foi registrada pelo consumidor. Já a voz reflexiva ocorre quando o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Também precisamos entender as locuções verbais, que são formadas por um verbo auxiliar e um verbo principal. Por exemplo, vai estudar, está analisando, tem feito. Essas construções ajudam a indicar tempo, aspecto e continuidade da ação. Dentro disso, temos os tempos compostos, que são formados por um verbo auxiliar, geralmente ter ou haver, mais o particípio do verbo principal, como em tem estudado ou havia analisado. Esses tempos indicam ações concluídas ou que têm relação com o presente. Agora vamos falar sobre os processos de coordenação e subordinação. A coordenação ocorre quando temos orações independentes, que não dependem sintaticamente umas das outras, ligadas por conjunções como mas ou. Já a subordinação ocorre quando uma oração depende da outra para ter sentido completo, sendo introduzida por conjunções subordinativas como porque, quando, embora. Esses processos têm valores sintáticos e semânticos, ou seja, indicam relações de sentido como causa, consequência, condição, tempo, oposição, entre outras. Saber identificar essas relações é essencial para interpretar corretamente o texto. Outro tema muito cobrado é a regência nominal e verbal. A regência trata da relação entre os termos da frase, especialmente da necessidade ou não de preposição. A regência verbal está relacionada ao verbo e seus complementos. Por exemplo, o verbo gostar exige a preposição de, como em gosto de estudar. Já a regência nominal está ligada aos nomes, como substantivos e adjetivos, que também podem exigir preposição, como em necessidade de atenção. Por fim, temos a crase, que é a fusão da preposição a com o artigo feminino a ou com pronomes demonstrativos iniciados por a. Ela é indicada pelo acento grave. Exemplo: vou à escola. A crase ocorre quando há exigência da preposição e presença de artigo feminino. É fundamental entender que a crase não ocorre antes de palavras masculinas, verbos, pronomes pessoais ou em situações em que não há combinação de preposição com artigo. Esse conjunto de conteúdos exige prática constante, principalmente com resolução de questões, pois a banca costuma explorar detalhes e exceções. Com treino e atenção, você consegue dominar esses temas e garantir um excelente desempenho na prova. Agora nós vamos trabalhar um conteúdo essencial para a sua prova de língua portuguesa, especialmente para o cargo de analista do Procon Rio de Janeiro, que envolve concordância, colocação pronominal, sintaxe e formação de palavras. Esse é um dos blocos mais cobrados e que exige atenção aos detalhes. Vamos começar pela concordância nominal e verbal. A concordância nominal ocorre quando a relação entre o substantivo e seus termos ligados, como artigos, adjetivos e pronomes. Esses elementos devem concordar em gênero e número. Por exemplo, os consumidores atentos. Tudo está no masculino plural. Já a concordância verbal ocorre entre o sujeito e o verbo. O verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Por exemplo, os consumidores reclamaram. Aqui o verbo está no plural porque o sujeito também está. Em provas, é muito comum a banca apresentar casos mais complexos, como sujeitos compostos, expressões partitivas ou coletivas, e situações em que a concordância pode variar. Por isso, é importante conhecer a regra geral e também suas exceções. Agora vamos falar sobre sintaxe de colocação,
que trata da posição dos termos na frase, especialmente dos pronomes. O deslocamento de palavras dentro da frase pode alterar o sentido ou dar ênfase a determinados elementos. Esse deslocamento tem valor semântico e gramatical, ou seja, influencia tanto na estrutura quanto no significado. Dentro desse tema, temos a posição do pronome átono, que pode ocorrer de 3 formas: próclise, mesóclise e ênclise. A próclise ocorre quando o pronome vem antes do verbo, geralmente por causa de palavras atrativas, como não, já, sempre. Por exemplo, não se deve ignorar o consumidor. A ênclise ocorre quando o pronome vem depois do verbo, como em deve-se respeitar o consumidor. Já a mesóclise ocorre no meio do verbo, em tempos futuros, como em respeitar-se-á o consumidor. Esse último caso é mais formal e aparece bastante em textos jurídicos. Agora, entrando na sintaxe da oração e do período, precisamos entender que a oração é uma estrutura que contém um verbo ou locução verbal. Já o período é o conjunto de orações. Ele pode ser simples, quando tem apenas uma oração, ou composto, quando possui 2 ou mais. No período composto, as orações podem se relacionar por coordenação ou subordinação. Na coordenação, as orações são independentes. Na subordinação, uma oração depende da outra para ter sentido completo. Saber identificar essas estruturas é fundamental para interpretar textos e resolver questões de análise sintática. Por fim, temos a estrutura e formação de palavras. Esse tema envolve o estudo de como as palavras são formadas na língua portuguesa. Os principais processos são a derivação e a composição. A derivação ocorre quando uma palavra é formada a partir de outra, como infeliz e infeliz. Já a composição ocorre quando 2 ou mais palavras se unem para formar uma nova, como em guarda-chuva. Também é importante entender os elementos que compõem as palavras, como radical, prefixo e sufixo. O radical é a base da palavra, enquanto os prefixos e sufixos são elementos que se adicionam ao radical para modificar seu sentido. Esse conteúdo é muito cobrado em provas porque exige não apenas memorização, mas compreensão da estrutura da língua. A melhor forma de aprender é praticar, analisar exemplos e resolver questões de concursos anteriores. Com o domínio desses temas, você aumenta muito suas chances de acertar questões mais técnicas e garantir uma excelente pontuação na sua prova. Chegamos ao final dessa aula de língua portuguesa, onde trabalhamos os principais pontos exigidos para o cargo de analista de proteção e defesa do consumidor no concurso do Procon Rio de Janeiro. Esse é um conteúdo essencial e que, quando bem dominado, pode garantir muitos pontos na sua prova. Agora é fundamental que você revise esse material, pratique com questões e comece a identificar o padrão da banca. Lembre-se de que em concursos de alto nível, o diferencial está nos detalhes e na consistência dos estudos. Dando continuidade à sua preparação, o próximo passo é avançar para a disciplina de raciocínio lógico, que também tem um peso importante na prova e exige bastante atenção e treino. Então siga para o próximo vídeo e mantenha o foco na sua aprovação.